Pessoal, para falar da pergunta que eu peguei, eu queria começar falando um pouco sobre a questão do que o Herbert respondeu, essa coisa do débito, de quitar o débito, de cobrar o débito, porque, não sei se vocês perceberam, mas a gente acabou passando tanto a resposta do Léo de certa forma, e até passamos pela reflexão do evangelho que a gente trouxe, do mal, do bem, de como você acolhe aquele mal. No livro Boa Nova tem uma parte, o livro Boa Nova é um livro sensacional que é considerado o primeiro evangelho no lar da história, que é onde Jesus estava lá naquela casa de Pedro, algumas situações, respondendo perguntas das pessoas, aliviando dores, sofrimentos e angústias. E tem uma história lá, onde Jesus está falando sobre a cobrança do débito, a quitação do débito, e aí ele fala da reencarnação, ele começa a falar da reencarnação, e aí um dos apóstolos deles, o Tiago, se eu não me engano, ele está lá de semblante meio angustiado. Depois que Jesus faz toda a explanação, ele fala para Jesus: mestre, eu tenho compreendido as leis que a reencarnação abrange. Todavia, eu entendo que para cada criminoso, nesse caso, necessitará de existir um algoz para cobrar-lhe a dívida do passado. Olha só o que ele estava pensando. Se a reencarnação é uma lei que te coloca junto comigo, que eu que fui teu algoz, ou eu sou teu devedor, eu sou teu... E aí o Tiago entendeu, não, então para cada um criminoso, tem que ter uma pessoa depois para vir fazer o mal com ele, para que ele pague o mal que ele fez. E aí Jesus fala assim para ele: Tiago, como Nicodemos, tu tens raciocinado muito, mas tens sentido muito pouco. Por acaso não observastes que antes da lei do olho por olho e dente por dente, foi escrita a lei de amor? Amarás ao teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo? Aí Jesus já dá uma resposta, já está dizendo que não precisa da lei do olho por olho e dente por dente. A lei é de amor. A lei não é de cobrança disso por aquilo, daquilo por isso. A lei é de amor. Eu estou dizendo isso porque a minha questão é assim, a questão que eu recebi. Se lembra, decorado? Aqui, ó. Porque a mediunidade também não é utilizada para rever casos policiais, haja vista que isso também é fazer o bem. Diga-se de passagem, só pergunta fácil de ser respondida, viu, gente? Aqui, ó, de novo. Preste bem atenção nessa pergunta. Cada é mais fácil do que a outra para se responder. Porque a mediunidade também não é utilizada para rever casos policiais, haja vista que isso também é fazer o bem. É uma questão bonita. Eu acho bonito. Porque quando eu olho para essa questão, eu fico pensando, como a pessoa que fez essa pergunta, ela gostaria que as coisas se harmonizassem mais rápido. Como alguns crimes que estão aí ocultos fossem descobertos. E os autores fossem punidos ou presos. É bonito. De certa forma é nobre. Todavia eu penso que raciocinar dessa forma é raciocinar como o Tiago, lá não sei aonde, quando ele falava com Jesus. Sabe por quê? Porque quando eu penso nesse tipo de justiça, eu penso na justiça segundo os padrões humanos, segundo os padrões da sociedade atual. Que você que fez o mal só vai pagar o seu mal se a polícia lhe pegar e lhe trancafiar. Ou se você tiver alguém que venha lá e cobre o que você fez. É nobre, o raciocínio é nobre. Mas se eu sair disso e vier para a forma com que o Espiritismo trouxe Deus, trouxe Jesus, trouxe justiça, a minha justiça se torna diferente. A minha justiça é outra. Segundo os padrões da sociedade atual, o que seria justiça? Justiça seria eu pegar uma pessoa que fez um mal e puni-la.
Todavia, a justiça de Deus, segundo o raciocínio de Emmanuel, trazendo a codificação, ele diz que a justiça de Deus não significa punir o culpado ou absorver a vítima. Nenhum dos dois. A justiça de Deus significa harmonizar as partes. Justiça para Deus, segundo o Espiritismo, segundo a visão do Cristo, de um Deus de amor, de justiça, seria harmonizar as partes. Jesus falou uma frase muito significativa uma hora. Ele disse que o amor cobria a multidão dos pecados. Ou seja, de repente eu tenho um algoz e uma vítima. Passou-se existências, os dois foram colocados de novo juntos para que eles pudessem se harmonizar. Segundo a minha concepção de justiça da sociedade atual, os padrões de justiça, seria para que esse cobrasse desse. Para que fosse feita justiça para esse, ele teria que cobrar desse. Mas não. Quando Jesus diz que o amor cobre a multidão dos pecados, mesmo que a vítima esteja querendo cobrar o seu algoz, e o seu algoz esteja amando, essa vítima que está querendo cobrar pela lei do olho por olho e dente por dente, nunca vai encontrar esse outro algoz dela. Porque o amor que ele pratica vai ser usado de uma forma dentro da lei divina, da justiça divina, para que eles se encontrem no momento em que os dois possam se harmonizar. Enquanto eles estiverem numa concepção de cobrança, de débito, de pagar, nessa coisa daquela que quem com ferro fere, com ferro será ferido, fica fora da justiça que o Cristo trouxe para nos ensinar. Porque Jesus ensinou a coisa, a gente já volta para a nossa reflexão evangélica de hoje. A coisa do perdão 70 vezes 7. Se eu visto a túnica da compreensão e da humildade, o mal que chega em mim se transforma em bem. Se eu conhecer as leis, segundo o Espiritismo, as leis de Deus, segundo a visão espírita, se eu conseguir não só compreender e saber, mas como Jesus pediu, se eu conseguir sentir, esse mal que veio, que em mim transformou-se num bem luminoso, eu seria capaz de envolver aquele que outrora foi o meu mal, o meu algoz, para que ele também possa ser harmonizado e envolvido pelo meu amor. O Emmanuel, ele fala assim, antes de eu falar o que o Emmanuel fala, eu quero só falar da coisa da mediunidade. E aí, se nós usássemos a mediunidade para essas questões, nós estaremos fugindo do propósito original da mediunidade, que é uma faculdade, uma ferramenta, uma oportunidade de cada um que tem essa ferramenta no íntimo restabelecer não a justiça social, não de encontrar o culpado dali, mas de restabelecer o próprio coração. A mediunidade é uma oportunidade divina para que nós possamos usar primeiro em nós. Se nós usarmos em nós, o outro usar, cada um usar em si, sim, a mediunidade terá sido uma faculdade que estará regenerando um núcleo de pessoas, uma sociedade, uma nação e talvez a humanidade. Aí sim, eu acredito que a mediunidade, essa faculdade linda, luminosa, que vem para nos tornar, como disse Francisco de Assis, instrumentos de paz, ela vai ter o seu propósito realmente efetivado na nossa vida. O Emmanuel fala, quando o homem escrever no próprio íntimo os parágrafos luminosos da lei divina, cada um de nós, seja pela mediunidade ou não, quando nós conseguirmos imprimir no nosso próprio íntimo os parágrafos luminosos da lei divina, os tribunais quedarão em silêncio. Os cárceres cerrarão suas portas. Não vai haver mais necessidade de ninguém cobrar ninguém, porque a justiça e o amor vai estar em cada um de nós. E aí nós procederemos
sendo co-criadores do reino de amor, justiça e fraternidade, onde a justiça divina resplandecerá para sempre. Porque esse é o reino previsto desde os profetas Moisés, Jesus, Espiritismo. A regeneração do mundo começa no coração de cada um de nós. Então, eu acredito que o propósito da mediunidade é regenerar primeiro a cada um de nós em particular. De um jeito ou de outro, a justiça consciencial, a justiça da natureza divina sempre vai me encontrar em qualquer lugar que eu esteja. Não precisa um médium ficar intervindo toda hora lá para que alguém seja encontrado aqui, acolá ou isso, ou alguém punido. Mas a justiça divina sempre vai dar um jeito de encontrar, embora que seja daqui a 1 milhão de anos, a minha consciência vai me colocar nessa condição de harmonizar essas partes, para que a justiça divina seja realmente estabelecida. Essa pergunta do Henrique aí, para responder, ela tem que ter dois princípios fundamentais. Ele já falou que é a questão da finalidade da mediunidade, o objetivo. O objetivo da mediunidade é ajudar o espírito imortal, imperfeito, devedor, em busca da evolução, a se recuperar, a se regenerar, a se encontrar perante Deus. Essa é a finalidade da mediunidade. Consolar, esclarecer e aproximar o ser humano de Deus. Se regenerar, oferecendo. Exato. Mas ainda os bons espíritos vêm nos dizer o seguinte, porque essa questão aí, ela está muito ligada assim. Por que os espíritos não vêm dar a cura da AIDS? Por que os espíritos não vêm dar a cura do câncer? Por que os espíritos não vêm dar aí a fazer grandes descobertas científicas? Porque os espíritos não estão para a humanidade encarnada para poupar-lhes trabalho. Essa não é a finalidade do intercâmbio mediúnico entre o mundo espiritual e o material. Existem coisas que somente através do trabalho se conquistará o progresso. Então, hoje, o homem encarnado, o ser humano, ele tem esses recursos. A finalidade da ligação do mundo material com o mundo espiritual é outra. É aproximar o homem de Deus. É consolar, é esclarecer. Essa é a grande finalidade, né? Quanto às demais coisas, são conquistas que só serão realizadas pela humanidade, por nós, através do trabalho. O progresso é uma consequência do trabalho. Esses casos que foram citados foram exceções, foram casos atípicos. Mas dentro de uma normalidade, nós temos que trabalhar, que buscar para conquistarmos, né? Porque os espíritos não estão aí para poupar-nos trabalho, né? Até porque o trabalho é necessário ao progresso.